Hoje, especialmente, o Senhor me falava para que essa não fosse mais uma manhã, mas que essa seja a manhã que vai transformar a sua mente, a manhã que vai mudar de você, em você coisas, e que vai tirar de você as coisas semelhantes a esses homens. Olhava o Maiker aqui tocando também, Maiker, agora, e lembrava tanto dos primeiros dias lá no hotel. Puxa vida, quando nós começamos lá no hotel, 11 anos atrás, irmãos. O Vi, cadê o Vi? O Vi está aí? O Vi, ele tocava reggae, mas ele era gauchinho, era um negócio mais assim. Ele tocava nesses CTGs, e aí tocava reggae. Nós conhecemos ele por vir do reggae, no meio do caminho ele abandonou o reggae. Mas era interessante, porque quando eu olhava o Maiker aqui, eu olhava a gente lá naquela salinha de hotel pequenininha, apertadinha, sem estrutura nenhuma, era uma caixa de som menor que essa que a gente alugava de um cara, e a gente pegava essa caixa de som do cara para tocar no sábado, e no domingo ele tocava nos bailes gaúcho. Era assim que funcionava. Então o cara nos emprestava no sábado, e no domingo ele levava para tocar baixo nos bailes gaúcho à noite. Assim que a igreja começou. Eu olhando para ele ali tocando, uma graça de Deus, esses guris estavam com uma graça de Deus hoje tão impressionante. Eu olhava e dizia: Senhor, o Senhor segue fazendo a mesma coisa. E em algumas das circunstâncias, com as mesmas pessoas. A mesma coisa com as mesmas pessoas. Tem gente aqui que tem 11 anos que está comigo. Tem um tatuzinho meu aí, que está 11 anos e o ano que vem vai se tornar líder. Né, Miriam? Não, tu está dizendo? Nós vamos descomungar da igreja então. Tu vai ser expulso. Tu vai ser o mais velho e o primeiro. Tu vai ser o primeiro membro e o primeiro a ser expulso o ano que vem. Não. Dito tudo isso, hoje nós vamos falar sobre 2 nobres. O primeiro nobre é o discípulo Filipe. Eu tenho preferido, irmãos, falar sobre os mais desconhecidos, para deixar os mais famosinhos para os irmãos que vão me suceder aqui. Porque aí eu tenho mais tempo de poder fazer pesquisas mais longas, de poder gastar mais tempo falando sobre Filipe. E o mais interessante dessas histórias, dos caras que não são os caras mais nobres, do segundo e do terceiro escalão, dos 12, que tem o primeiro escalão que é com 4, especialmente com 3, mas Tiago entra ali de infiltrado, e tem o segundo escalão que é com mais 4, e o terceiro escalão, presta atenção aqui, o terceiro escalão que é com mais 4, e esse cara aqui, ele provavelmente seja o líder do segundo escalão. Ele é o líder da segunda turma, da turma que não anda sentado do ladinho de Jesus como os mais íntimos. E essa turma, preste muita atenção nisso, essa turma muito provavelmente seja a turma dos enciumados. Seja a turma dos que olham e dizem assim: mas o pastor tem os seus escolhidos, Jesus tem os seus preferidos, não é escolhidos, os preferidos. Eu já ouvi tanto isso, irmãos. Eu ouvi uma vez uma pessoa que ela não era a minha preferida, que eu preferia outro, mas ela estava na minha casa. Quando eu soube disso, ela estava dentro da minha casa. Por isso que hoje eu não abro a minha casa para ninguém. Esse cara aqui, ele é um cara que muito provavelmente ele seja do grupo dos caras que ficava olhando ali aquela intimidade deles, João encostando a cabeça em Jesus. Eu falei esses dias num grupo mais íntimo, eu acho que eu não me animaria, Mateus, a encostar minha cabeça no peito de Jesus. Eu vejo Jesus numa escala de autoridade tão distinta, mas tão distinta, que eu acho que eu não ia me animar. Já o Glauber, eu não sei se foi o Glauber com quem eu falei, mas teve um que disse: não, eu encostava na hora. Não me lembro com quem foi. Foi o Vitor, foi o Vitor. O Vitor dizia assim: não, eu encostava na hora. Eu pensei na hora, falando com ele, de frente para ele, mas que desaforado. Na minha cabeça eu já pensei: quem tu acha que tu é? Eu seria certamente do segundo grupo, eu seria da turma do Filipe, quem sabe até do terceiro. Eu olhar para João, se encostando na cabeça, no peito de Jesus, eu disse: mas olha esse cara, quem que ele acha que ele é? Pescador pobre. Filipe, ele é desse grupo, e ele é conhecido de uma forma distinta, irmãos. A segunda eu vou deixar no pensamento de vocês, vai demorar um pouquinho. Filipe, o discípulo do anonimato, essa é a minha frase, do gueto ao palácio. Filipe, ficou ruim, irmãos, eu reconheço que ficou ruim.
Se vocês rirem é pecado. Filipe, o discípulo do anonimato das pescarias ao reconhecimento mundial e um dos 12 maiores nomes da história do Evangelho. Aleluia. Não, ficou ruim, eu sei que ficou ruim. Eu sei que ficou ruim. Do gueto ao palácio é muito mais massa. Mas a semana que vem eu vou tentar de novo, eu vou me esforçar. Ele é conhecido como o apóstolo de Jesus, ele é natural de Betsaida, na Galileia, e ele é conhecido como questionador. Puxa vida. Quando eu comecei as pesquisas, porque eu li um livro há muitos anos atrás, que falava sobre a característica específica de cada um dos 12, e eu comecei a pesquisar. E aí eu pedi ajuda para aí às vezes ela dá uma viajada, mas às vezes é legal. E aí eu comecei a pesquisar e busquei o meu livro lá para ver as características das coisas que eu havia notado. E uma das características de Filipe era o questionador. Eu confesso que quando eu olhei para isso, eu já pensei, esse cara, ele não é sangue bom. O camarada, quando ele é sangue bom, ele é aquele camarada que ele olha para ti e diz assim, pô cara, tu acha mesmo? Ele diz, eu acho. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Filipe, não, ele é aquele tipo de pessoa que tudo que tu vai fazer, tu tem que dizer alguma coisa para ele. Tá, mas eu vou fazer por isso. E como é chato lidar com gente assim. Mas eu concordo que é necessário gente assim. Cada um é de um jeito. Cada um precisa entender as coisas de uma forma. Filipe, o cara questionador, ele é aquele tipo de cara que quando tu vai fazer, a gente vai fazer 11 meses de unção com óleo em Aceguá. Filipe é aquele cara, mas me diz, para que essa bobagem toda? 11 meses, tu já viu quanto vocês vão gastar de gasolina? De suco de uva, de óleo de ungir, que está uma fortuna. Eu já sou da fase, eu sou do estilo dos Pedro. Eu ia olhar para ele e ia dizer assim, Filipe, a pergunta que eu te faço, questionador, é quem é que está te pedindo alguma coisa? Não vai. Fica na tua. Não pega o teu óleozinho e não pega o teu suquinho de laranja. Fica em casa que eu vou. Mas Jesus ouve o questionador. E aí o errado, mais uma vez, sou eu. Mas eu sou esse tipo de pessoa. Filipe é esse cara. Eu vou te provar isso biblicamente. O nome Filipe, ele deriva do grego. E aí eu curti esse cara. Ele deriva do grego que é Filipos. Filipos, ele é composto por duas coisas, o fili e o pos, que significa fili, amigo, e o pos, de cavalos. Então ele é reconhecido, o nome dele significa amigo de cavalos. Olha que coisa estranha. Um discípulo que o nome é amigo, o significado é amigo de cavalos. Pelo que se percebe, Filipe foi o terceiro a ser chamado. A gente vai ler isso agora, tá? E ao que tudo indica, ele era o líder do segundo grupo de discípulos. Ao que tudo indica também, ele era pescador junto com Natanael e Tomé. Mas repare o detalhe de como ele foi chamado por Jesus e foi o único a ser chamado dessa forma. 12 discípulos, diga comigo, 12 discípulos, uma única forma. Eu acho que eu ia me magoar também. Vocês já viram que eu ia ser um inferno na caminhada com Jesus, né? Eu ia incomodar ele. Por isso que ele deixou passar uns aninhos e me largou aqui depois. Abre a tua Bíblia então em capítulo 1 do livro de João, versículo 43. Eu vou te mostrar aqui, irmão, enquanto você acha, através da vida de Filipe e dessa outra irmã que nós vamos revelar em seguida, eu vou te mostrar características semelhantes às tuas. Eu vou te mostrar pessoas que pensam, agem e falam coisas que tu também faz. Pessoas que têm capacidades como as tuas, temperamento como o teu. Com toda a certeza do mundo tem os questionadores aqui. Eu vou dar mais uns exemplos aqui e depois vou perguntar se tem questionador. E se tem Pedro como eu, que olha para o questionador e diz assim, tu já vai começar? Vamos lá, João 1,43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia, encontrou Filipe e lhe disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José.
Então, deixa eu te dar duas coisas que são muito importantes aqui nesse texto. A primeira das coisas é como ele foi chamado. Pedro recebe até uma outra palavra. André, como a gente viu na primeiro episódio da série, recebe uma palavra e um direcionamento de Jesus. O Felipe só recebe um segue-me. Jesus passou por ele, olhou para ele e disse, segue-me. E seguiu, irmãos. Imagina esses caras sentados numa roda de amigos, que devem ter se tornado, dizendo um para o outro, como é que Jesus te chamou, cara? Ah não, Jesus disse que eu ia ser uma pedra, que sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. Aí chega na vez dele, e para ti o que ele falou? Se eu te falar a verdade, ele nem me olhou direito, ele só me olhou e me disse, segue-me. Cara, foi assim que Jesus falou para ele. Mas sabe o que acontece diferente conosco? É que muitas vezes Deus está te chamando, mas tu quer que ele escreva um livro com penas de ouro. Muitas vezes ele está te chamando e tu está questionando. E aí está a aula de André. Muitas vezes ele está te dizendo, preciso que tu sirva na minha casa. Preciso que tu patrocine tal obra. Preciso que tu faça tal coisa. Preciso que tu vá em tal lugar. Preciso que tu diga isso. Preciso que tu diga aquilo. E tu diz assim para o Senhor, Senhor, me dá uma confirmação. Quem é o que é das confirmações? Levanta a mão. Eu quero conhecer essa raça. Eu preciso sempre de uma confirmação. Levanta a mão. Está levantando por ela, Vini? Levanta bem alto. Levanta bem alto. Não fica com vergonha, que se ficar com vergonha é pior. O filho da Rita levantando a mão dela. A família dos confirmação não faz parte, não tem o sobrenome de Felipe. Jesus olhou para ele e disse, siga-me. E ele não tinha outra palavra, ele não tinha outra coisa a fazer. Ou ele seguia, ou ele ficava para trás. E sabe o que pode estar acontecendo com você? Pode estar ficando para trás. Porque ele está te dizendo, siga-me, e você está dizendo, me confirma. Consegue me confirmar? E às vezes a confirmação é na lua. Amanheceu com a lua cheia. Amanheceu não, anoiteceu com a lua cheia. O sol está mais alto. Tem gente que é tão burra, irmãos, perdão da expressão, mas tem gente que é tão burra, que está escrevendo. Quem que já fez o teste de falar sobre uma coisa na frente da televisão, dizer assim, Shopee, na frente da televisão? Quem já fez o teste? E aparecer no YouTube ou naquelas desgraças tudo. Quem já fez isso e aconteceu? Levanta a mão para mim também, para não achar que eu estou ficando louco. Ah, não faz assim, só o Johnny. Não seja hipócrita. Quem já disse na frente da televisão, vou comprar uma geladeira, e aparece anúncio de geladeira no Instagram, no YouTube? Quem já fez isso? Aí na tua inocência, tu acha que tudo que tu está fazendo está em secreto. A inteligência artificial, ela existe desde 1990 e algumas coisinhas. Só que os Estados Unidos estavam reservando isso. Aí a gente está escrevendo, a gente está digitando as confirmações que precisa e não quer ler. Ai, tu nem sabe, pastor. Apareceu uma página no Instagram e lá dizia, eis que te digo, faça a minha obra. Tu escreveu antes, será que eu devo fazer a obra? O que é fazer a obra? Como que se faz a obra? Tu vive no século 21, meu amado. Tem gente que está dizendo assim, se for de Deus, eu vou estudar arquitetura. Aí se inscreve para o vestibular de arquitetura. No Brasil, que tu precisa fazer uma redação para passar em vestibular. E que a Urcamp está te olhando que nem um lobo para comer a ovelha. A Urcamp está te dizendo, se tu não colocar ponto e vírgula, eu vou colocar por ti, ninguém nem vai saber, e eu vou te aprovar. O Senhor permitiu, eu passei no vestibular. Se Deus abrir uma porta de estudo em Santa Catarina, eu irei. Aí se inscreve no vestibular de Santa Catarina. Porta aberta, gênio. Filipe olhou para Jesus e disse, não dá mais tempo de dizer nada. Seguiu. Sabe o que está acontecendo com a igreja dos dias atuais? A igreja precisa tomar uma pancada do a Jesus. Aí o Ivan, de forma desaforada, vem aqui e canta sem avisar nada. E a gente tem que ficar todo mundo com cara de paspalho. Ah, Jesus, é verdade, eu estava olhando para o cisco do olho do irmão. Ah, essa trava que eu achei que era da influenza. Irmãos,
O Senhor tem nos chamado para uma nova estação. O Senhor tem nos chamado para um novo tempo. O Senhor tem nos chamado para andar em uma nova história. O Senhor Ele não vai te pedir autorização para fazer as coisas através da tua vida. Se você quiser ser um instrumento, Ele não vai te dizer, quem sabe, Silvio, tu me autoriza a te usar no próximo ano. Não, é tu que tem que estar chorando aos pés dele, dizendo, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me onde quer que o Senhor quiser que eu vá, eu vou, Senhor, usa-me, Senhor. A gente está esperando sentado. Quando Deus quiser me usar, Ele vai falar, oi? A Bíblia, há 2000 anos foi escrita e diz, a seara é grande. Fala mais alto. O Senhor já sabia que era muito a necessidade e pouca capacidade. Nós temos muita necessidade e pouca capacidade. Jesus passa por Filipe e diz para ele, segue-me. Mas o que eu achei interessante nessa história também? Primeira pergunta que eu quero te fazer é essa: como você se sentiria ao ser chamado assim? Diferente dos outros, menosprezado? Filipe se sentiu honrado. Teria turma dos menosprezados ou não teria? Claro que teria. Por que ele está falando comigo desse jeito? Por que ele falou tão bonzinho com Pedro? Por que João é o discípulo amado? Que se auto-intitulou, diga-se de passagem. Por que isso? Filipe não, cara. Filipe, ele era diferente, e é isso que eu gostei desse cara. Filipe, ele não só vai a Jesus, como ele vai até Natanael. Ele vai até Natanael e diz assim, cara, achamos o Cristo. Cara, tu não pode ficar para trás. Ele me chamou. Cara, eu vou ir, mas Filipe foi procurar Natanael e disse, encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram, seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Ou seja, vem cara, tu não pode ficar para trás. Filipe não ficou pensando, ele me chamou diferente dos outros. Ele não é comigo como é com os outros. Não, eu vou ir e vou levar os meus amigos. Eu vou ir e vou levar todos que me cercam. Filipe também, ele era conhecido como mediador entre Cristo e os gregos. Estudos sugerem que isso se dá devido ao nome dele, de uma descendência grega. Então Filipe é o cara utilizado por Deus para que a palavra de Deus chegue até os gregos, ou ele fazer uma mediação entre os gregos e Jesus. Olha que extraordinário. O filho de ninguém sabe quem é a mãe dele. Ninguém sabe a formação dele. Sugere-se que ele era pescador. Mas o mais interessante disso tudo é que ele não quer só para ele, ele quer para os outros. Então ele pega a sua descendência e ele faz da sua descendência um caminho para levar os seus descendentes até Jesus. Então ele pega os seus descendentes e fala do mediador chamado Jesus para eles, e eles também conseguem receber a salvação através da vida de Filipe. Olha que interessante, de repente você é a pessoa que Deus colocou na sua família, mas você está naquela fase ainda, será que Ele me chamou? Eu quero uma confirmação. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui, então portanto eu não posso fazer uso dos exemplos delas, mas tem gente que Deus já transformou, os filhos, o marido ou a esposa. Tem gente que Deus já transformou o trabalho. Tem gente que Deus tirou do anonimato e colocou em exposição. Tem gente que o trabalho ou a empresa era um fracasso, a empresa ou o trabalho está voltando a fluir. Tem gente que vivia chorando, isolado, depressivo, que Deus trouxe alegria e está pedindo confirmação. Não é sobre confirmação, é sobre a coragem de dizer sim. É sobre a coragem de dizer, conta comigo. Filipe olhou e disse, eu vou. Eu também anotei algumas características desse cara, para que você possa identificar essas coisas em você. Primeira característica que eu anotei é o temperamento dele, racional e metódico. Primeira característica dele, ele era um cara racional e metódico. Diante dos problemas, ele pensava em custos, viabilidade antes de agir por fé.
Não é covarde, é cuidadoso, é diferente. Representa o tipo de pessoa que precisa compreender antes de crer. Então esse é o tipo de cara que ia dizer assim: quanto vai nos custar ir a Ceguá todos os meses? Preste atenção. Quanto vai nos custar? Será que vale a pena? A gente não pode ungir daqui, orar daqui? A gente não pode falar as mesmas palavras daqui? Deus não está no céu? Ele não está nos ouvindo? Para que a gente vai lá? O óleo derrama ali no marco zero da cidade. Filipe era esse tipo de cara. Ele era racional. Mas vamos fazer para quê? Quanto tempo a gente vai ficar fora? Por que a gente vai fazer? Não vai causar um prejuízo na nossa família? A gente vai ter que ficar longe de casa? Esse cara era esse tipo de pessoa. Outra característica dele: possuía dúvidas e as tratava. Diferente de Tomé, que duvidou da ressurreição, pediu para tocar, colocar os seus dedos nos buracos dos pregos. Filipe duvidava de forma teológica, queria ver o Pai, queria certezas antes de agir. Jesus não o repreendeu com dureza, mas o reorientou com paciência. Existe uma confusão histórica entre Filipe o apóstolo, ele é frequentemente confundido com Filipe o evangelista e diácono de Atos 6, que leva ao batismo eunuco. Não são as mesmas pessoas. Filipe é outro cara. Porque se tu ler aqui de forma perdida, Atos 6 e 8 vai te mostrar um Filipe que levou o eunuco ao batismo. Não é esse cara, esse Filipe é outro, esse é o discípulo. Esse cara, ele é o tipo de pessoa que ele precisa das confirmações necessárias para agir. Ele é o tipo de cara que ele vai até Jesus, ou quem quer que seja. Eu vou te mostrar uma característica interessante dele. Ele é o tipo de cara que ele vai te questionar: por que eu devo fazer isso? Mas qual é a base que tu está usando? Para que tu vai fazer? O que a gente vai alcançar? Ele é o tipo de cara que cobra depois se foi alcançada a meta que foi estipulado: ganhar almas para Jesus. Filipe é o tipo de ser humano que está dentro das nossas casas, que está dentro das nossas famílias. Filipe é o tipo de cara que te olha e te pergunta: mas por que tu vai à igreja? Caras ou pessoas com a característica de Filipe são o tipo da pessoa que pergunta o tempo inteiro: mas por que tu dizima? Por que tu vai todo domingo? Por quê? Porque eles não têm a capacidade de crer pela fé. Eles têm que crer por evidências. Você pode dizer para quem está do seu lado: tem pessoas, diga aí, tem pessoas que não creem pela fé. Elas creem por evidências. Está dentro da tua casa esse tipo de pessoa. Está dentro da tua família esse tipo de pessoa. Mas o comportamento de Jesus é que é o mais importante para essa nossa série de pregações. O comportamento de Jesus com essas pessoas, ele olha para essas pessoas e ele responde às pessoas de forma amorosa. Eu já teria uma expressão mais chula. Eu ia dizer: ô mala, vai acontecer tal coisa por tal coisa, sua mala. É diferente tu ficar orando online e tu ir na terra dizendo para Deus: nós nos importamos com a terra e nós estamos aqui porque nós cremos que o Senhor vai derramar algo novo nesta terra. Então 11 meses antes, nós estamos aqui profetizando nessa terra. Jesus olharia para ele e dizia para ele: segue-me, tu vai ver o que vai acontecer. Jesus não ia ficar batendo cabeça com ele. Sabe o que está acontecendo? Tu é um improvável, que muitas vezes pode não estar dando certo dentro da tua casa ou do teu trabalho, porque tu está incomodando as pessoas. Tu está tirando a pessoa do seu comportamento, do seu temperamento, para colocar ela no teu. Tu está tirando as pessoas, tu está fazendo com que as pessoas se transformem e sejam com quem tu é. As pessoas não são quem tu é, e graças a Deus por isso. Já pensou 2 malas como tu? A Sara, pô Sara, tu não é uma mala, Sara, tu é uma bênção. Ela fez uma carinha para ela mesmo assim, pobrezinha. Já pensou 2 pessoas como tu, cheia de mania? Só que muitas vezes a gente está tentando mudar as pessoas, fazer com que as pessoas sejam como nós somos, e aceitem as coisas como nós aceitamos, porém elas não conseguem, elas não creem dessa forma. Tomé não foi rejeitado, Aline, por Jesus. Jesus deu as mãos para Tomé: toca aí, velho, quer tocar? Toca aí. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Não estão? Belisca aí quem está ao teu lado, pelo amor de Deus, está vivo. Filipe,
é um dos apóstolos mais interessantes, justamente por ser tão humano. Ele raciocina, calcula, hesita, pergunta, não é o tipo heróico, nem o impulsivo, é o que precisa entender as coisas antes de confiar nela. Ele não é o tipo que sai correndo e diz assim, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou conquistar. Ele diz, não, quanto é que vai custar? Por onde a gente deve ir? Seria melhor a gente começar quando? Vamos dar uma seguradinha agora? Não vai agora, espera um pouquinho, vamos a semana que vem não vai estar chovendo, pode ser que a gente chegue lá, gaste gasolina, porque a gente vai economizar 0,5 do nosso orçamento todo mês, porque a gente não previu a gasolina. Eu ia olhar para Felipe e ia dizer, para, não vai, não, pode ficar aí. Não é o teu 0,5 que eu pago o teu 0,5, não me incomoda. Jesus não, Jesus olha para ele e diz, me segue, tu vai ficar me incomodando, vai ficar me perguntando, me segue. Felipe, o questionador, eu me fiz essa pergunta, por que ele era questionador? Porque eu ainda não havia chegado à conclusão de que isso era suficiente para chamar uma pessoa de questionadora, porque às vezes é necessário, irmãos, às vezes é necessário mesmo perguntar, mas por que a gente vai aceguar? A gente vai cegar por isso, porque a gente quer profetizar antes o que vai acontecer depois. A gente quer declarar na terra o que a gente quer ver depois. Pessoas curadas, o Uruguai salvo para Jesus, a nação uruguai, o evangelho avançando no Uruguai. É isso que a gente quer. Primeiro ponto sobre o Filipe o questionador. Quando Jesus perguntou onde comprar pão para a multidão, que está escrito lá em João 6, capítulo 6, versículos 5 e 7, eu não vou ler porque não vai dar tempo. Filipe não respondeu com fé nem com uma ideia criativa. Respondeu com uma conta, 200 denários não bastariam. Era a resposta de alguém que analisa o problema antes de buscar uma solução sobrenatural. Vocês lembram que eu mesmo preguei sobre André? André já olhou para Jesus e disse assim, tem aquele rapazinho ali, tem 5 pães e 2 peixes. Foi o suficiente. Jesus disse, chama o rapaz. O rapaz veio, alimentou 5.000 homens, 3.000 e depois 5.000. Filipe não, Filipe já fez a conta, 200 denários não era capaz de sustentar esse povo aí. Quer dizer, se tu está querendo comprar pão, 200 denários, que era provavelmente o que eles tinham em conta, 200 denários não vai dar. Tu já pensou andar com uma pessoa assim, irmãos? Tu já pensou? E tem gente que está se identificando, isso é que é a coisa mais difícil de acreditar. Tu já pensou, 200 denários não dá, hein? Aí saltou o André de lá e dizia, aquele rapazinho tem 5 pães e 2 peixes. Aí eu imagino o Gregor e outros olhando e dizendo, pô, lá vai o André. Pô, já vai começar. Tu acha mesmo que Jesus vai alimentar essa multidão com 5 pães e 2 peixes? Aí Jesus ouve e diz, traz o rapaz. Ele era o cara que fazia contas. Segundo, quando os gregos queriam falar com Jesus, que está em João 12, do 20 ao 22, Filipe não os levou diretamente. Olha que interessante isso. Primeiro consultou André. Então, os gregos queriam falar com Jesus, ele é discípulo de Jesus, mas percebam, ele vai a um dos líderes do primeiro grupo. Ele vai para a turma do primeiro grupo. Assim, essa alçada é alta para mim. Então ele vai em André, e essa atitude dele é uma atitude de quem pondera antes de agir, que não age por impulso e quer ter a certeza de estar fazendo a coisa certa. Aí a pergunta número 2 aqui, o que você faria no lugar dele? Você iria sem falar com André? Será que isso não fala muito sobre quem você é? Ele enxergou uma liderança no outro grupo, e diz para a liderança do grupo, cara, tu acha que é prudente eu levar os gregos lá para falar com Jesus agora? Ele está curando, ele está salvando, ele está libertando. Mas vem cá, os gregos não eram seres humanos que precisavam de Jesus? Eram também. Mas será que a hora era prudente? O que a gente vê a Bíblia dizendo é deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Filipe é o tipo de cara que ele analisa a situação, cara, deixa de ser incoerente, tu está vendo que ele está conversando com outra pessoa ali, e às vezes eu estou conversando com alguém aqui, até orando, vocês vão perceber isso, e aí chega um do lado e diz assim, eu só queria dar uma palavrinha contigo, ei, eu estou conversando com outra pessoa, estou orando por outra pessoa, de repente a pessoa está confessando um pecado, está com uma enfermidade. Filipe era esse tipo de cara, não chega agora.
Vai lá e fala com o André se dá para tu entrar nessa fila aí. Se não dá, nem vai. Ah não, eu iria. Tem o despojado aqui que diz, não, eu ia falar porque a Bíblia é para todo mundo, a palavra é para todo mundo. Tem ou não tem as pessoas que são assim? Se tu te identificou, tu vai levantar a mão. Eu duvido alguém levantar a mão. Alguém se identificou ou não? Eu ia ir. Não tem ninguém. Essa igreja é todo mundo santo. Um negócio extraordinário. Eu desconfio que eu pudesse ir, irmãos. Por isso que eu digo, eu sou pastor porque eu sou o pior de todos. Então Deus decidiu santificar o pior de todos. Eu acho que eu olhar para André e dizer assim, pô André, agora tu vacilou. Tu tá viajando. Cara, os gregos, velho. Sabe quem é que eu estou querendo levar a Jesus? É os gregos, velho. Os gregos têm milhares de deuses, cara. Os gregos são responsáveis pelo helenismo. O helenismo era a cultura grega entrando no meio da igreja. Velho, eu estou levando esses caras para Jesus. Tu está dizendo para esperar, meu irmão. Mas será que não era prudente? Será que não fala sobre uma pessoa afoita que não sabe medir hora, circunstâncias, situações? Terceiro, a pergunta mais reveladora é a da última ceia, que está em João 14, versículo 8. Essa aí eu acho que vale a pena mostrar, Vini. Se tu tiver aí aberto, bota João 14, 8, por favor. Olha o que ele diz aqui. João 14, 8. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Pode passar. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo esse tempo, e você ainda não sabe quem eu sou? Quem me vê o Pai. Então por que me pedes para te mostrar o Pai? Cara, esse era Filipe, discípulo. É enlouquecedor ou não é? Esse é Filipe, cara, discípulo de Jesus. Meu, eu acho que Pedro, sou Pedro, né? Ninguém duvida disso. Eu acho que Pedro, na mesa da ceia, eu ia dizer, para. Não, agora basta, meu velho, agora basta. Pô, esse cara ressuscitou morto. Esse cara curou paralítico. Esse cara curou cego. Esse cara alimentou 5.000, 3.000, depois 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Tu está brincando comigo que tu quer ver o Pai. Tu está brincando comigo que tu não acha que é suficiente esse tipo de coisa. Mas percebam que até Jesus perdeu a paciência com ele. Só que esse cara, quando ele foi chamado por Jesus, ele foi chamado, e Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia suas características. Jesus sabia o homem que ele estava trazendo para a sua turma. Jesus sabia que em alguns momentos Pedro e Judas iam precisar de alguém com temperança, iam precisar de alguém que questionasse, cara, mas por que está fazendo isso? Para. Às vezes esse tipo de pessoa são fundamentais na igreja e na sua família. Às vezes esse grupo de pessoas, eles te fazem com uma frase raciocinar e esperar o tempo certo de agir. A gente pode tornar as características de Filipe algo ruim, mas essa característica de Filipe, questionadora, ela tem muitas coisas positivas. Ela muitas vezes deve ter botado Pedro a sossegar o facho. Pedro, pô, não vai agora, cara. Pô, segura um pouco, o mestre caminhou o dia inteiro, velho. Deixa ele descansar um instante. Pô, André, tu acha que é legal levar eles lá agora? Pô, esse cara caminhou o dia inteiro. Os caras não vão voltar para a Grécia agora. Os caras vão ficar aí, meu irmão. Então, quem sabe amanhã de manhã a gente já faz um café, ele toma um café e depois ele recebe os caras. Vocês acham que isso é ruim? Isso não é ruim, irmãos. Agora, o que acontece? Tem gente que fica paralisado nessa característica. Eu sou assim e não vou mudar jamais. Aí tu está errado. Aí tu vai morrer sozinho. Porque tu não aceita as pessoas como elas são. E tem muita coisa boa em quem quer fazer as coisas imediatamente. Filipe é o discípulo dos bastidores. É o homem que aparece de forma relevante em apenas 4 episódios. Jesus chamou ele e ele aparece de forma relevante em apenas 4 episódios da Bíblia. Da Bíblia toda. Todas elas como coadjuvante. Mas chama atenção o lado questionador. É o tipo de pessoa que não é má, mas é a pessoa que necessita que tudo fique claro e compreendido. A pergunta que fica é, por que Jesus escolheu um questionador? Não seria para emitir um sinal de que todos têm condições de andar com Jesus e ser transformado por Ele? Não será por isso que Jesus chamou Filipe?
para nos mostrar que todos nós, mas na minha família não, isso aí nunca vai mudar. Será? Mas nunca vai ser transformado. Será? Será que essa característica não é para abrir os nossos olhos, que o nosso pré-julgamento, ele não está mostrando Jesus no futuro, e ele não está mostrando as pessoas no futuro? Será que esse teu pré-julgamento, esse meu pré-julgamento, ele não está estabelecendo uma condenação para alguém que está no processo de transformação? Percebo em Filipe o que percebo em muitas pessoas: simplicidade, porém autenticidade. Um homem que necessita entender para avançar, não é o tipo de pessoa que iria continuar sem compreender as coisas. E aqui na liderança da igreja eu tenho muitos assim, muitos. Eu tenho um grupo de pessoas que eles querem saber tudo antes. Pastor, eu vi que tu estava em Santos, o que vem aí? Pastor, eu vi que tu vai viajar, o que o senhor está planejando? Pastor, eu ouvi falar que o senhor vai fazer nós vamos ir 11 meses a Aceguá. Pastor, por que tu está fazendo isso? Eu confesso um lado mal em mim, que é o lado pecador do Fabiano, que eu normalmente não respondo. Normalmente eu digo, na hora certa saberás, porque eu sou Pedro, não sou Felipe. Eu digo, calma o coração. Para que tu quer saber? Tem coisa que não é bom saber antes. Tem coisa que é bom saber na hora. Tem coisas que é bom a gente saber, e tem coisas que é bom a gente saber se as pessoas estão junto mesmo quando não tem domínio, quando não tem controle. Eu tenho um grupo de pessoas aqui, que tu fala assim, um grupo de líderes aqui, que tu diz assim, nós vamos parar as nossas células em dezembro. Mas por que nós vamos parar em dezembro? Não dava para a gente fazer mais uns diazinhos em dezembro? Eu tenho um grupo de pessoas agora, em julho a gente tira 2 semanas de férias das células para não fazer nada, absolutamente nada. Que nem todo ser humano, não se prepara antes, ir para a frente da lareira, comer. Aí eu digo assim, nós vamos ficar 2 semanas. 2 semanas fora, nós vamos perder gente, hein? Será que nós devíamos fazer? Eu tenho esse grupo aqui. E tem que aprender a lidar. Tem que aprender. Eu tenho um casalzinho, amado assim, amado. Ano passado, esse ano eu troquei eles de célula. Eu não vou nem olhar para eles não verem que é eles. Mas eu acho que eles já descobriram. Eu disse assim, agora eu quero que vocês convivam com outras características. Outro grupo de liderança. Eu acho que aquele grupo de liderança já gerou em vocês isso. E agora eu quero que vocês vivam isso. Mas nós não vamos ir, nós não queremos. Tá tudo bem, fique em casa. Não disse isso para eles, que não ia falar jamais. E aí eles disseram assim, mas a gente não quer ir. O fulano não quer ir. Fulano, eu pensei em te matar várias vezes. Eles dizem assim, mas por que ele não quer ir? Não, porque ele já está acostumado, ele já está adaptado. Mas vai ser bom. Agora, há poucos meses atrás, eu recebi uma mensagem da Bonita. E a Bonita dizia assim, glória a Deus pela tua vida. Foi maravilhoso. A gente está se encontrando. Eu olhava para aquele celular e eu fazia assim, celular. Ai, que raiva. Aí para ela eu dizia assim, ai, que bom, glória a Deus. Aí do celular eu estava assim, ai. Eu sou Pedro, não sou Felipe. Muitas vezes, a gente está olhando para as coisas e a gente está fazendo uma pré-análise. De repente se encostar com esse vai produzir isso. O que esse está produzindo, já não está mais gerando fruto. Então a gente leva para esse, porque esse tem essa capacidade que esse não tem. Esse tem outra capacidade. E aí a gente leva para esse, e esse produz o que tu precisa agora para avançar. Amém? É assim que se conduz um povo. É analisando as coisas antes. Essas células, quando a gente encerra o ano, a gente já faz um planejamento para ela, para o próximo. Quem vai ficar com quem? O que nós vamos gerar nessa vida? Por que não com esse? Por que sim com aquele? Filipe era esse camarada. Agora nós vamos falar sobre essa outra improvável, que é Débora. Eu amo essa mulher, cara. Eu amo essa mulher chamada Débora. Débora
é uma profetisa e juíza em Israel. Mas Débora, ela literalmente foi chamada para ser a esposa e mãe dos filhos do seu marido. Ela literalmente foi chamada para assumir o posto que as mulheres tinham naquela época. Qual era o posto que as mulheres tinham naquela época? O posto das mulheres era ser mãe de filhos. Geriam a casa, organizavam as coisas, e os maridos saíam à frente. Só que toda casa que o marido não comanda, fica sem comando. Vocês podem dizer isso comigo? Toda casa que o marido não comanda, fica sem comando. Porque a mulher não foi chamada para isso. A mulher foi chamada para ser a ajudadora. Porém, Débora, ela foi colocada nessa condição por permissão de Deus. E aí eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Tem esse livro aí, Juízes 4. E precisa ser rápido, porque a hora está me arrastando aqui. Juízes 4. O Vini vai botar aqui para os que não acharam. Capítulo 4, versículo 1, Vini. Diz assim: depois da morte de Eude, os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei cananeu de Azor. O comandante de seu exército era Sísera, que habitava em Arazote, Agoim. Sísera, que tinha 900 carros de guerra com rodas de ferro, oprimiu cruelmente os israelitas durante 20 anos. Então o povo pediu socorro ao Senhor. E quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Diga comigo, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar-se debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela julgasse suas questões. Vou dar menos características sobre Débora para a gente ganhar tempo, tá? Tem muitas características. Nasceu ali, tinha a idade de tanto, governou por tanto. Mas a gente vai ganhar tempo no que é mais importante. Primeiro a gente falou sobre Filipe, um cara questionador, cheio de incógnitas, que não andava como a maioria anda. E agora a gente vai falar sobre uma mulher líder. A gente vai falar sobre uma mulher que tem posicionamento, que se o camarada não se mexe, ela atropela. E nós vamos ver o ponto positivo e o ponto negativo disso. Nós vamos ver mulheres que precisam ser colocadas no seu devido lugar, e nós vamos ver mulheres que realmente devem estar no controle. Não da sua família, mas das coisas que Deus chamou. Veja alguns pontos que marcam a história de Débora. É maravilhoso olhar os olhares de vocês daqui, gente, vocês não têm noção. As caras de vocês, mulher que tem um predomínio sobre a família, então olhando aqui de cima é genial. Vejamos alguns pontos que marcam a história de Débora para entendermos o propósito de Deus com ela. Ela era mulher, esse é o primeiro ponto, tá? Ela era mulher numa sociedade patriarcal, onde não tolerava juízas. Então ela era juíza num lugar onde não era tolerado juízas. Era patriarcal o governo. Mulher, segundo plano. Na cultura do Oriente Médio antigo, mulheres não exerciam funções públicas de autoridade sobre homens. Não era proibido. Liderança política e militar era exclusivamente masculina. Não poderia uma mulher dar ordem a um exército. Era proibido. Não poderia mulher dar ordem política para algum líder político da região. Era proibido. Não poderia uma mulher ser juíza. Segunda característica dela, que está em Juízes capítulo 4, versículos 6 e 7. Vini vai pular lá para mim. Débora não apenas profetizou, vou ler aí agora.
Débora não apenas profetizou, ela ordenou que Baraque liderasse 10.000 homens ao combate. Uma mulher dando ordens militares era inimaginável. Pode colocar aí, Vini. 4 do 6 ao 7. Se entregou. Se apagou tudo. Aqui. Certo dia mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe dá a seguinte ordem: convoque 10.000 guerreiros das tribos de Naftali e Zebulon para irem ao Monte Tabor. Versículo 7. Eu farei Cícera, comandante do exército de Jabim, ir com seus carros de guerra e guerreiros até o rio Quizon. Ali os entregarei em suas mãos. Débora está dando esse decreto. Nunca esqueçam do nome do marido. Como é que é o nome do marido dela? Lapidote. Fala bem alto comigo aí. Lapidote. Pergunta para quem está do teu lado, me ajuda a pregar aí. Onde estaria esse cidadão? Fazendo comida? Botando a roupa para lavar? Cuidando do jardim? Cuidando das roupas? Vou passar. Eu sinto que a tua pele fica vermelha quando tu bota a roupa sem passar. Tu toma vergonha nessa cara. Então, segunda característica, ela era juíza. Ela tinha o poder nas mãos. Terceiro, ela exercia justiça sobre todo Israel. Julgar disputas era a função de anciãos, e líderes tribais. Não era a função de uma mulher. Débora, porém, julgava casos de todo o povo que subia até a árvore de Débora, que subia até ela espontaneamente. Também está em Juízes 4, versículos 4 e 5. E para finalizar, característica dessa mulher destemida, ela foi ao campo de batalha, não só deu ordens. Pergunta de novo para quem está do teu lado, quando tu soube que ela foi ao campo de batalha: onde estaria Lapidote? Agora só as mulheres perguntem para os maridos: onde estaria Lapidote? Eu profetizo que não há lapidotes nessa igreja, Senhor. Esses covardes estão tudo guardado numa cela aí. Baraque recusou o Senhor. Olha isso, tá? Ela pega um dos seus comandantes e o cara se recusa a ir sem ela. Então o comandante diz assim: eu não vou se tu não for. Se não for, não irei. Não me deixe sair da tua presença. Parece que Moisés canta. Não. Ele diz: não, se tu não for, eu não vou. Eu imagino Débora olhando para ele. E para Deus em oração, Mateus. Ela olhando para ele e para Deus em oração e dizendo assim: Deus, é com isso que nós vamos ganhar a guerra? É esse traste que vai dar uma espadada em alguém e vai matar alguém? Deus, é esta imundícia que o Senhor está levando para combater em nome do exército de Deus vivo? Aí eu imagino o Baraque olhando para ela e pensando assim: não, não é comigo, mas é contigo, e tu vai conseguir, eu só vou te ajudar. Baraque se recusou e ela foi então com ele. Sua presença física num acampamento militar era uma transgressão total das normas de gênero da época. Era proibido a mulher estar ali. Mas por que a mulher foi? Porque o marido não se posicionou. Porque o marido não assumiu o seu lugar. Porque o marido não tomou conta. Ai, pastor, minha casa está indo de mal a pior. A culpa é tua, marido. Ai, pastor, nós estamos passando por uma crise familiar. A culpa é tua, marido. Ai, pastor, mas nós estamos passando por uma crise financeira. A culpa é tua, marido. Ai, pastor, mas nós estamos passando por uma crise espiritual. A minha esposa não está mais com vontade de ir na igreja. A culpa é tua, marido. Porque ela não vê em ti alguém que transforma o ambiente, que carrega o poder do Espírito Santo. Ai, pastor, mas minha esposa é terrível, ela é mal educada, ela é isso, ela é aquilo, aquilo outro. A culpa é tua, marido. Porque ela não enxerga em ti um homem capaz de transformar o ambiente com a tua característica. Enquanto a tua esposa for assim, ora incansavelmente. Essa madrugada, eu levantei, nós estávamos meio bicudo um com o outro. Vocês já sabem como é que é, né? Não vou falar palavrão aqui que não pode, mas vocês lembram ou não lembram?
E eu, na sensibilidade da madrugada, dei aquele toquezinho e vi o campo vazio. Me levantei e fui ver, porque trata-se de uma pessoa cardíaca. E uma hora eu ouvi um grito ainda. Ah! Eu digo, morreu, está infartado. Vou me levantar. Me levantei, irmãos. Cena de tirar fotografia. Me levantei. E eu pensando asneira, pensando bobagem, o que essa mulher está fazendo, o que está acontecendo, se perdeu o sono de novo, não sei o quê. E eu me levanto e ela está ajoelhada, com uma manta nas costas, se tapando do frio, e os 2 gatos, um gato de cada lado dela, sentados no chão, e ela está ajoelhada, orando, e eu volto para minha cama, numa humildade que chegava a beirar a idiotice. Eu disse para Deus, Deus, o que era para ser bom, eu transformei em mal. Então o Senhor não leva em conta essa asneira que está na minha cabeça passando agora, que eu achei que ela estava rateando de madrugada, a mulher estava orando. Mas onde estava a lapidote? Onde está a lapidote? Enquanto a tua esposa ora nas madrugadas, onde tu está, lapidote? Sabe por que Deus precisa levantar Débora? Porque lapidote não quer ir. Sabe por que Deus usa tanto a Débora com a Bíblia? Sabe por que Deus tanto usa a Débora em oração? Porque lapidote não quer fazer. Porque Débora era para ser ajudadora. Sabe por que vocês me enxergam tantas vezes mais do que ela aqui? Porque eu não sou como lapidote. É para eu fazer e ela me auxiliar. Uma vez fizeram um questionamento. Se alguém no ambiente sabia como é que era o nome da esposa do Silas Malafaia. Todo mundo aqui conhece o Silas Malafaia? Ou porque odeia ou porque ama? Conhece ou não? É um nome comum para todo mundo? Agora me diga o nome da esposa dele. Uma pessoa sabe. Sabe por quê? Porque Deus o levantou como general na nação. E quando o general está em guerra, o que a esposa faz? Prepara o ambiente para o general guerrear. Mas aí se o Silas Malafaia diz assim, não, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. O que Deus faz? Levanta a Elisete. Porque essa guerra é com a sua família. Esses dias num discipulado eu feri um dos meus discípulos. Eu falei para ele sobre a liderança da casa dele. E ele ficou chateado. E ele tem razão. Mas eu disse para ele, enquanto tu não assumir a liderança da tua casa, a tua casa não vai andar em águas tranquilas. Enquanto a tua casa for liderada por qualquer um, e não é que a tua esposa seja qualquer uma, é porque ela tem que estar sob a tua liderança, tu não vai andar em águas calmas. Quer águas tranquilas? Ora, leia, jejue, dê exemplos, mostre com exemplos. Mas pastor, eu não tenho esse marido. Deixa eu falar contigo agora então. Para quem não tem esse marido em casa, porque o marido é desviado, porque o marido está começando, porque o marido isso, porque o marido aquilo, porque o marido aquilo outro. Sabe o que a Bíblia fala sobre isso? Que pelo seu bom proceder, é que ele vai seguir os caminhos do Senhor. Então Deus manda tu inverter. Se tu não tem esse marido, então tu deve descer o exemplo. Tu deve gerar expectativas, lendo, ensinando, mudando a postura, gerando a cultura de Deus dentro da tua casa, porque o marido não consegue. Ele está na ignorância. Aí Débora tem lugar. Aí Débora pode assumir. Mas o que acontece? Lapidote é covarde. Lapidote não quer fazer. A mulher diz, eu não vou deixar minha casa ir para a ruína. Os meus filhos não vão ir para a ruína. Os meus filhos não vão servir a Satanás. Os meus filhos vão servir a Deus. O que ela faz? Se posiciona. Se levanta como autoridade. E aí a gente encerra. O extraordinário disso aqui é que o final de tudo, por causa do Baraque, do lapidote, Deus dá a vitória para Israel, que está escrito em Juízes 4:9, e depois do 4:21, não dá mais tempo para nada, porque eu ainda tenho que fazer a ceia. Teria muito mais coisa para falar, mas muito mais coisa que eu anotei.
A vitória de Israel sobre esses 900 carros com rodas de ferro foi dada a duas mulheres. Débora liderou e Jael executou a vitória final. A glória que caberia ao general foi entregue por Deus a duas mulheres, exatamente como Débora havia profetizado em Juízes 4:9. Juízes 4:21 diz: mas quando Cícera, exausto, dormia um sono profundo, Jael, a esposa de Heber, se aproximou silenciosamente com um martelo e uma estaca da tenda na mão e atravessou o crânio dele com a estaca, tipo assim, tu não vai ir. Pegou a estaca da tenda, arrancou a estaca da tenda e o martelo que usavam para pregar. É esse o inimigo de Israel, para aí, ele está dormindo. Pá! Acabou. Explodiu o crânio dele. Quando Deus chama o improvável para ocupar o espaço de outro que desistiu, Ele sempre fará com o melhor que tem. Débora era o melhor que ele tinha. O que se percebe é o que está escrito na Bíblia. Antes da liderança de Débora, o povo vivia 20 anos sob opressão. Depois da liderança de Débora, o povo viveu 40 anos de paz. O que falta na tua casa se não está vivendo um bom momento da tua família? Falta liderança. Ou da Débora ou do Lapidote. Para de apontar para os outros, para de apontar para Satanás, para de apontar para tudo. Mas pastor, nós estamos em crise, pastor, nós estamos vivendo isso, pastor, nós estamos vivendo aquilo, falta líder. Pastor, nós estamos vivendo uma crise financeira, falta líder. Pastor, os meus filhos são rebeldes, falta líder. Pastor, os meus filhos não seguem a Jesus, falta líder. Eu nunca vi um bom exemplo dentro de casa, filho abandonar Jesus quando tem um exemplo maravilhoso dentro de casa. Eu nunca vi. Pode ser que exista, mas eu nunca vi. Eu vi filhos seguirem pais exemplares. Eu nunca vi filhos abandonarem pais exemplares. Ministério de Louvor, por favor, suba. Eu encerro com a última palavra de um cântico chamado Cântico de Débora. Com certeza a grande maioria já ouviu falar. O Cântico de Débora. Mas a última parte do Cântico de Débora, eu acho genial. Juízes 5:31, coloca para mim, Vini. Juízes 5:31, última parte. Olha a última parte, versículo final, o último versículo. Senhor, que todos os teus inimigos sejam eles destruídos, mas aqueles que te amam, que se levantem como o sol, com toda a sua força. Então houve paz na terra durante 40 anos. Uma líder sábia e justa providenciou 40 anos de paz em uma terra que vivia 20 sob cativeiro. Pastor, a minha casa não está vivendo um bom momento. Eu quero te convidar a ficar em pé. Se na tua casa está havendo qualquer crise, se a tua casa está passando por qualquer tempestade, a tua casa está necessitando de liderança. Olha para mim aqui. A tua casa necessita de liderança. Ah, pastor, mas a fulana é assim, ela não obedece, ela não respeita. Ah, pastor, ela isso, ela aquilo, ela aquilo. A tua casa falta liderança, por exemplo. Essa semana eu conversei com muita gente, porque se eu ficar parado sem fazer nada, o WhatsApp não para. E eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa me disse, eu estou distraída. Ou distraído. E porque eu me distraí, muitas coisas aconteceram. Porque eu me distraí, muitas coisas deixaram de acontecer. Só que o que parece uma derrota, na verdade pode ser um tempo de preparo, se você se posicionar. Eu encerro te dizendo uma frase que Deus, um texto que Deus colocou no meu coração.
Governe o que Deus te chamou a governar, antes que ele ache que é tarde demais para começar, e outra pessoa assuma o seu lugar. E que esse outro não seja seu cônjuge, pois certamente ele estará sobrecarregado com o que Deus o chamou a fazer. Certamente, se você não fizer aquilo que Deus te chamou a fazer, ele vai ter que chamar outro. Mas esse outro vai estar sobrecarregado, porque o que ele deveria estar fazendo, ele tem que fazer, e tem que fazer o que Deus te confiou a fazer. Então você que tem que ser acovardado dentro da sua casa, você que tem que se dobrado para as discussões, para as brigas, para os momentos de luta dentro da sua casa, eu quero te despertar. Eu quero te chamar para um posicionamento. E se você por acaso tem sido lapidote dentro da sua casa, esse é o momento para você bater o pé no chão e assumir o seu lugar de novo. Se você tem sido esse questionador como foi Filipe, mas você tem sido um instrumento de Deus na obra, então você pode ser um instrumento positivo. Mas se você tem sido só o questionador, e você não tem colocado a mão na massa para fazer o que ninguém faz, então você tem que parar. Porque Deus está chamando Felipes que questionam para saber o que é melhor. A melhor forma de fazer, mas fazem o que tem que ser feito. Ou vocês acham que os 5.000 homens foram alimentados por conta própria e ele ficou de braços cruzados? Está na hora de um posicionamento nosso, igreja.